Bom dia, estamos ao vivo aqui no nosso Giro da Manhã, hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo matinal com as principais notícias da região da Costa do Sol. Não esqueça que estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. Ao vivo no YouTube não, o nosso conteúdo fica disponibilizado no YouTube depois da live terminada aqui. Inclusive, a gente tem abertura do nosso programa. Depois eu vou, no final, colocar para vocês aqui. Ou não, vou deixar o suspense, né? Depois vocês visitam lá o YouTube para ver a abertura do Giro da Manhã, que está bem bonita. E para seguir a Prensa de Babel, @Prensa de Babel, é muito fácil. É só digitar aí na sua busca, encontrar a prensa em todos os canais. Vou de cara dando bom dia aqui para Débora e para Fernanda. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, gente. A gente ficou aqui batendo papo no bastidor, falando de várias coisas ao mesmo tempo. A gente nem viu o tempo passando e já tinha gente aqui no WhatsApp perguntando: Ô, gente, cadê o giro? O giro. O giro já estava rolando. É isso aí, o giro já estava rolando, né, Fernanda? Vamos abrir então, vamos fazer uma mistura aqui para a gente não ficar, de repente, ficando falando é ótimo. Falando só de uma cidade ou outra, a gente dá um giro, né? Vou começar com a Débora. Vamos conversar sobre o quê, Débora? Então, Cabo Frio ontem foi um dia que aconteceram manifestações, né? Protestos aí sobre alguns assuntos diferentes. E um deles que chamou a atenção foi o protesto sobre 2 instrutores, alunos e proprietários de autoescolas, né? A gente sabe que essa pandemia fez aí com que esse processo de tirar habilitação, ter aula prática, ter aula presencial na sala de aula, teve que ser interrompido, né, por causa da pandemia. E as autoescolas já estão aí há praticamente 7 meses sem aula. E ontem esses proprietários, instrutores, se reuniram lá no local onde se faz a prova prática em Cabo Frio, que é ao lado ali do espaço de eventos da cidade, e fizeram uma carreata até o posto do Detran do Braga, justamente cobrando aí a retomada dessas atividades. Então, eles fizeram essa carreata, e aí nós entramos em contato com a assessoria do Detran para saber respostas, né? Saber como que está esse processo, qual é a previsão de volta. E o que a assessoria nos contou é que os serviços de habilitação vão ser retomados na região dos lagos na próxima fase do retorno gradual, que vai começar em outubro. Então, essa determinação aí vai valer para toda a região dos lagos, você já pode ficar aí atento. E aí a assessoria também lembrou, né, sobre a deliberação número 185 do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, que prorrogou aí o prazo para as pessoas que estão nesse processo de habilitação. Normalmente você tem 1 ano para concluir todo o seu processo, até 1 ano, mas por causa da pandemia eles acrescentaram aí mais 8 meses. Então, quem deu entrada no processo em março de 2019, que tecnicamente encerraria em março desse ano, ganhou aí mais 8 meses a mais, né, para poder tirar por causa da pandemia, que teve que dar esse intervalo aí. Então, quem tirou de março para cá ganhou mais 8 meses de processo. E também essa deliberação do Detran, ela fala também sobre a carteira de habilitação, né? Que quem tem aí a carteira vencida desde o dia 19 de fevereiro continua com ela válida, justamente porque o processo está aí no intervalo. E aí o Detran também nos enviou aqui quais são os postos que estão funcionando aqui na região, porque os serviços de habilitação não estão funcionando, mas outros serviços estão. Então, aí, em questão de veículos, os postos de vistoria em modelo drive-thru estão funcionando em São Pedro, Araruama, Búzios e Casimiro de Abreu. E para a unidade de serviço veicular, em Cabo Frio, está funcionando. E também para... Desculpa, pode falar. Não, só ia fazer um comentário, mas segue.
E aí, para a identidade, primeira e segunda via de identidade, entrega de documentos, estão funcionando os postos de Araruama, Arraial e Cabo Frio, no centro e no shopping Unapark, e também Rio das Ostras, São Pedro e Saquarema. Então, quem está aí nesse processo fica de olho e para poder entrar 2020 aí com a carteira garantida, né? E, claro, tem muita gente que tem essa dificuldade em relação à identidade, né? Esses serviços são essenciais e ficou muito atrapalhado durante a pandemia, como quase tudo aqui, né? Eu sou uma das pessoas que está aí aguardando a volta do Detran. Eu fiz a minha primeira prova em março, realmente, e aí foi logo assim que começou a pandemia, então estou aí aguardando a volta para dar continuidade no meu processo, né? Mas tem que aguardar, não tem para onde fugir. Eu vou aproveitar a deixa aqui que a gente estava falando de pandemia e das mudanças que aconteceram para falar um pouco sobre Covid-19 em Búzios, né? A gente está acompanhando os números aí, os dados da cidade desde o fim do feriado de 7 de setembro, que todo mundo pôde ver, teve muita aglomeração em todos os locais, principalmente nas praias e aqui em Manguinhos, né? Ali no próximo ao Porto da Barra, a gente viu uma concentração de muitos carros, de muitas pessoas. E é claro, a gente está no meio da pandemia e nada mais certeiro do que os dados para dizer para a gente se a gente tem alguma segurança ou se a gente ainda tem que prestar atenção nessa doença. E ontem a Prefeitura de Búzios emitiu mais um boletim curioso, um boletim que geralmente sai entre 7 e 9 da manhã, ontem saiu lá para o meio da tarde, e trouxe um dado preocupante, foram novos 7 casos em 24 horas, um número bem acima da média, que são 2 casos por dia, e a gente hoje tem 455 pacientes infectados, né? Desses, a grande maioria já se curou, né? Mas é um número bem expressivo para uma cidade de 40 mil habitantes. São 10 mortes, segundo a prefeitura, e segundo o estado são 13. Então, essa discrepância aí segue. A gente continua perguntando para a prefeitura o porquê dessa discrepância no número de óbitos, né? Já está há bastante tempo, né? Já daria para a prefeitura ter, né, chegado. Exatamente. Principalmente porque a gente faz uma contagem aqui, uma cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece, a gente faz uma contagem básica e sabe que esse número não bate com a realidade, né? E aqui a gente tem nomes, né? Essa contagem tem nomes, né? Exatamente. O que a gente também ficou meio sem entender, se foi coincidência ou não, a gente recebeu muitos relatos ontem de um aumento de casos dentro da prefeitura, entre os servidores municipais, e que muitos, inclusive, que são servidores da Secretaria de Meio Ambiente, e a gente não conseguiu confirmar essa informação. A gente sabe que tem um problema sério de assessoria de comunicação da Prefeitura de Búzios. Tem assessoria, mas a assessoria escolhe não responder à prensa. Essa aí é uma resposta que a gente teve, né? Os e-mails da prensa não são respondidos, não são respondidos. Teve uma questão aí em relação ao meio ambiente. O meio ambiente, eles ocupavam um prédio próprio, né? E eles saíram desse prédio próprio e foram para a sede do centro ali, da estrada da usina da prefeitura, ocupando uma sala ali naquele prédio. Então, realmente, eles ficaram muito aglomerados nessa sala, não se entendeu direito qual foi dessa mudança, porque eles tinham um prédio próprio ali na Lagoa da Usina, e isso aí talvez tenha contribuído realmente para ter esse surto, né? Essa contaminação aí, de repente, de todo o setor, porque isso foi realmente teve, e também na tesouraria. O pessoal da tesouraria também teve muitos casos, e o meio ambiente. E são salas até próximas, né? E também são pessoas que a gente conhece, né? Não teriam por que informar a gente de outra forma. Mas o ruim é não ter a informação oficial, né? Isso é muito ruim. E você escolher não responder a um veículo de imprensa é um caminho perigoso a ser tomado por um governo, né? E também, coincidência ou não, a prefeitura soltou uma nota no meio da tarde também dizendo que realizou 212 testes rápidos do tipo IgM e IgC, a Secretaria de Saúde, né, que está fazendo essa testagem nos últimos 2 dias, né, ontem e anteontem.
mas não informou o resultado, nem se essa testagem ocorreu como forma pontual, né, uma questão do próprio município, ou se foi em função desse novo surto, porque não é o primeiro surto de Covid dentro da Prefeitura de Búzios. Então, não ficou claro, né? A gente ficou pensando, será que realmente é uma ação pontual ou foi por conta do surto eu vou testar os meus servidores? E ainda se for uma ação pontual é bem tardia, né? Porque isso devia estar sendo feito pelo menos há 6 meses, né? E pelo menos uma aferição também de temperatura, outras coisas. Porque também parece assim que depois que fizeram alguns testes, tinham várias pessoas com Covid trabalhando, mas assintomáticos, né? Porque também tem isso. A gente também teve... aquela velha questão de achar que a doença já acabou, né? E não acabou, a gente vê figuras aí conhecidas, né? A gente precisa até citar aqui o servidor de Cabo Frio, Doquinha, que a gente noticiou aqui que também perdeu a vida para a doença, né? Perdeu essa luta para a doença. Sim. E outros nomes que cada dia mais a gente vai percebendo que não tem fim de pandemia nenhuma, né? Não, pelo contrário, né? Tem que ficar alerta aí. Vamos manter em Búzios aqui e falar sobre a ação do MPF? Sim, então, foi ontem isso, né? O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com pedido liminar ao juiz da Vara Federal de São Pedro da Aldeia, pedindo a condenação. Isso é um negócio muito forte aqui em Búzios, porque são condomínios que já existem há bastante tempo ali no Arpoador da Rasa. Então, ele pediu a condenação do condomínio residencial Dom Diogo. É um condomínio que fica bem no finalzinho ali do Arpoador da Rasa, bem em cima da pedra, né? Onde vai para o Pai Vitório, faz aquela curvinha ao final da Praia da Marina, e ali tem um costão rochoso, bem bonito, bem grande, né? E esse condomínio está instalado bem no finalzinho, e algumas casas estão em cima do costão rochoso. Isso aí sempre chamou a atenção da população, uma situação muito esquisita, porque todo mundo sabe que isso não é permitido, né? E já é um condomínio muito antigo, ele... acho que mais, né, do que 20 anos já esse condomínio, acho que muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, então, vamos lá, a condenação para o condomínio residencial Dom Diogo e também para o proprietário do lote 1 da quadra A do condomínio ao lado, que é o loteamento Centro Hípico de Búzios. Desculpa, não é um condomínio, é um loteamento chamado Centro Hípico de Búzios, fica ao lado do condomínio Dom Diogo. E também foi condenado o município de Búzios, né? Foram os 3 réus. E o que acontece? Eles têm que demolir as construções irregulares realizadas em parte desses imóveis, né? E que estão exatamente sobre a faixa de areia, a vegetação de restinga e o costão rochoso. Porque não é só o costão rochoso, porque o costão rochoso é o que mais chamava a nossa atenção, porque, infelizmente, a gente já está acostumado a ver aqui em Búzios essas ocupações de faixa de areia, vegetação de restinga, como a gente vê a Praia de Manguinhos é inteira, assim, né? Aquelas casas, realmente, quando a maré sobe, bate ali nos muros, a gente não consegue nem caminhar na praia. Mas ali, em especial, chamava muita atenção essa situação do costão rochoso, que assim, umas 3 casas, assim, completamente em cima da pedra mesmo, né? Eu acho até que com a maré alta deve bater lá na janela ao mar, porque eles estão realmente muito em cima. Então, além de demolir essas construções irregulares, esses réus, né, os 3, vão ter que retirar todos os entulhos, reparar integralmente os danos ao meio ambiente que essas edificações causaram, né? E eles também foram, assim, o MPF está pedindo também uma indenização por danos morais coletivos, né? O MPF indica ao juiz, né, sugere ao juiz um valor, e o juiz é que vai determinar. Mas o Ministério Público já está sugerindo um valor que não seja inferior a R$500 mil por réu. Então, já seriam R$1.500.000 os 3, né? E isso aí é muito importante, realmente, porque essas coisas não podem ficar assim impunes, né? Vai lá, retira. Retirar já é uma coisa muito grave, né, para eles, mas eu acho também que tem que pagar, assim, porque é muito sério isso, né? Muito sério. E tem uma questão aqui mais séria ainda, que é essa condenação do município. O município ele foi condenado, e isso é destaque na ação civil pública pelo procurador Leandro Mitidieri, ele destaca isso, porque mesmo constatando as ocupações irregulares, né, na faixa de areia desde pelo menos 2015, mas o município já tem conhecimento disso antes,
Mas é que o Ministério Público tem lá registros de visitas de fiscais da prefeitura a partir de 2015. Então, assim, eles já tinham essa situação constatada, né? Eles já tinham conhecimento também que o SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, e o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, também já tinham confirmado essa irregularidade para o município, e o município simplesmente não agiu, né? Então, o procurador entende que o município era conivente com essa situação ilegal, né? E isso contribui para invasões de mais áreas, né? E degradação do tecido urbano, né? O tecido urbanístico, né? Que são as ocupações desordenadas, promovem uma degradação terrível, né? Do nosso tecido urbanístico, né? A gente, como cidade, começa a ficar uma coisa muito esquisita, né? E também ele chama atenção para o risco de desaparecimento da faixa de areia, porque realmente também o condomínio é muito avançado, a gente tem fotos na nossa matéria que mostram isso, a areia ali é muito curta, e é uma situação horrível, você está caminhando na praia, tem aquele muro enorme do teu lado, e geralmente tem um sujeito ainda tomando conta, né, como se você quisesse entrar ali naquela área. Você que está errado, né? Vale destacar aqui também que acabaram de implodir uma mansão em Paraty de um empresário coreano realmente que construiu num local inadequado, ou seja, essa ação que acontece na costa toda do Brasil chega em Búzios e é real, não tem rico nem tem pobre, não. Vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar. E, assim, é bom a gente ver essas coisas acontecendo, né? Porque a gente convive com esse problema aqui e vai perdendo áreas, nobres, áreas lindas, que são públicas, né? E que começam a ficar privadas, assim, porque não basta você deixar uma faixinha de areia para a pessoa caminhar, né? Isso não é, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente vê isso muito aqui em Búzios, entrou até o comentário aí da Bianca, né, sobre Jeribá, também é assim, a gente vê que cada vez as pessoas querem avançar mais, né, em Jeribá a gente viveu essa situação agora, né, com aquela questão das cercas, não basta a pessoa já ter tirado as dunas de Jeribá, a vegetação de restinga, já está ali de frente para o mar, ainda bota umas cerquinhas para tentar avançar mais um pouquinho e tomando. A gente sabe como acontece, né? Bota uma cerquinha, daqui a pouco aquela cerca vira um muro, daqui a pouco vira o jardim da casa, daqui a pouco é a extensão da casa, é mais um quarto ali em cima e pronto, a área já está consolidada e a gente perde, né? Isso, assim, a gente precisa levantar agora o movimento Manguinhos Livre também, né? Porque é uma praia, por exemplo, que é um saco caminhar ali. Agora a gente não tem uma grande parte das rampas, mas é rampa, é barco, é condomínio, é tudo que você possa imaginar com uma faixa de areia estreitíssima. E a gente sabe que toda a extensão de praia de Búzios, daquela parte de Búzios ali, quando você chega em Búzios, depois da Rasa, a única faixa que você consegue ver o mar é ali na Marina, e depois você só vai enxergar lá na Rua das Pedras. Então, assim, era para aquilo estar tudo aberto, né? Assim, é uma discussão que a gente tem. É triste porque, você vem para um lugar igual o Búzios, você quer ver o mar. Você tem que se embrenhar nos lugares para poder ver, e não devia ser assim, né? Não devia ser assim. Isso aí que você fala, eu já me lembro logo quando trouxeram o prefeito de Saint-Tropez. Você lembra de uma história que eram cidades irmãs, não sei o quê? Aí fizeram ele. Quando ele entrou, exatamente isso. Ele não conseguia ver nada, né? Cadê o mar? Beleza, porque você só começa a ver a Búzios bonita quando você chega no centro, porque toda aquela beleza que tem antes está fechada, está emparedada, né? Então, a própria Rua das Pedras, né? Vamos dizer assim. Sim. Devia ser só um lado, não os dois ali fechando a praia. Você tem umas servidões estreitas para conseguir chegar a ver o mar. Eu me sinto sufocada. Na Orla Bardot, né? E que era para ser assim toda a extensão da cidade, né? A extensão da cidade, exatamente. Acho que essa parte talvez a gente não consiga mudar, mas assim, algumas questões pontuais a gente tem que bater mesmo e não deixar piorar o que já é ruim, né? Sim. E assim, é uma coisa assim muito séria, né? Essa determinação aqui do Ministério Público, a gente vê que o negócio é bem. Mas eu fico muito contente de ver isso. É lógico. E gostaria de ver isso repetido em várias praias, realmente, né? Vamos lá, parabéns para o Leandro Mitidieri, que é um procurador que tem atuado bastante aqui na cidade, né? Tem realmente dado
continuidade, assim, a esses processos que estavam há muito tempo parados aqui. Você vê, esse do Dom Diogo tem registros, acho que desde 2008, de visitas fiscais, de coisas, de INEA, não sei o quê, e vai rolando, os caras estão lá, né? Exatamente. Então, é bacana ele agora conseguir fazer isso e botar para frente mesmo essas questões. Muito bom, muito bom. Mais uma ação positiva aí, com cobertura da prensa de Babel. Que Exatamente. fica de olho nessas questões aí, que a gente sabe que todo o movimento de Jeribá Livre e outras questões aconteceram aqui durante a roda da prensa, né, no ápice da pandemia, onde a gente fazia nossas lives aqui de segunda a sexta, e que agora a gente deu uma diminuída e é uma vez por semana na quarta-feira, que inclusive hoje tem, né? Hoje tem. E um tema muito importante, a violência contra a mulher. Já fica o convite aí às 9 horas para a roda da prensa. E, Débora, a gente volta em Cabo Frio agora, porque além da manifestação do Detran, também teve uma outra manifestação na frente da prefeitura, né? Pois é, né? Os profissionais de educação fizeram novamente uma manifestação em Cabo Frio, cobrando aí respostas da prefeitura. Eles se reuniram ontem, na terça-feira, lá na Praça Porto Rocha, e depois seguiram para a prefeitura. Os representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que é o CEP Lagos, eles afirmaram que o movimento ele cobrava por pagamento dos salários atrasados, que tem sido aí uma questão recorrente, né, na cidade, a questão dos escalonamentos salariais, como a prefeitura tem efetuado esses pagamentos. Também cobravam pela convocação dos profissionais que foram aprovados no concurso público de 2009, e também a situação dos funcionários que foram demitidos aí durante esse corte de gastos que a cidade tem feito. E os profissionais estavam lá fazendo a manifestação, mas estavam de máscara. Eles mesmos ressaltaram isso, que apesar de estarem lutando pelos seus direitos, eles estão respeitando aí os decretos e as questões aí de saúde por conta da pandemia. E a gente precisa de uma resposta da secretaria, né? A gente precisa de uma resposta da prefeitura para saber aí qual o posicionamento deles, qual é a previsão de pagamento, como que está essa situação, porque os profissionais eles têm feito uma pressão aí, eles têm cobrado pelos direitos deles. Com certeza, né? A gente segue acompanhando aqui essa saga do funcionalismo público em Cabo Frio e esses pagamentos. A gente sabe que o CEP Lagos é um sindicato combativo, não só em Cabo Frio, mas na região toda, né? Arraial, Búzios, bastante atuante, sempre cobrando, assim, porque se você não é sindicalizado, não tem alguém para lutar para você, por você e com você, fica bem difícil você garantir os seus direitos, né? A gente sabe que é assim que funciona, e realmente, mesmo em meio à pandemia, a gente tem que continuar protestando, claro, seguindo as regras aí de distanciamento, mas tem que continuar. Falando em aglomeração, né, de alguma forma, a gente não viu isso nas duas convenções que aconteceram ontem aqui em Búzios, né, tanto do PV quanto do PDT e do DEM, que o PV firmou aí o apoio ao Alexandre Martins e colocou aí a sua nominata completa com 14 candidatos a vereadores, e a gente precisa destacar aqui o nosso amigo ativista advogado Amber Carvalho, que era uma expectativa aqui de ser o candidato a vereador que contemplasse aí um campo progressista da cidade, e ontem ele foi confirmado e tem uma matéria lá na prensa de Babel falando sobre a convenção, e logo em seguida também a gente vai fazer uma matéria mais detalhada sobre ele, nesse sentido de ser ele a pessoa que abarca aí os anseios progressistas. A gente sempre fala aqui que Amber, desde que chegou na cidade, sempre foi um vereador sem mandato, e aí agora ele entra aí para a disputa para ser realmente um vereador com mandato, né? E fazer valer essas questões aqui que a gente estava discutindo, inclusive, né, Fernando, sobre reservações, sobre fiscalização, sobre ser firme. E ontem, por telefone, ele inclusive falou comigo que se efetivar, né, se ele conseguir mesmo vencer essa carreira, seria um gabinete parecido com o Pero Molhado, onde abria todo mundo, recebia todo mundo. Eu falei para ele, inclusive, eu falei, você tá meio maluco com isso, hein? Ele falou, não, tem que ser, enfim. E claro que a gente fala assim, mas sabe que o Pero Molhado também deixou aí um legado, fez muitas coisas pela cidade. Amber é uma das pessoas
que trabalhou nesse projeto, e eu não vou conseguir, não farei isso, não vou conseguir disfarçar o meu entusiasmo em ver o Amber aí candidato a vereador, e já que, além de jornalistas, nós somos pessoas, né? É bom, de vez em quando a gente consegue se animar e se entusiasmar com alguém que entra aí para o pleito numa corrida com tantos candidatos. E assim, ele também foi secretário de Meio Ambiente, né? Exato. Agora, e ele fez, assim, grandes coisas, realmente. Ele fez um trabalho muito bom. A gente está falando agora das invasões das praias e tudo. Ele começou a levantar toda essa questão do esgoto também, né? Ele pressionou a Prolagos, ele voltou a ocupar esses espaços, né, que Búzios deixou de ocupar, né, nas reuniões da concessionária, né, nas reuniões lá do consórcio Lago e São João, né, de tudo isso. Então, assim, ele voltou a falar e até assustou o pessoal, né, com a pressão. Exatamente. Inclusive, uma das questões aí que ele vai, talvez, trazer à tona é essa revisão de contrato com a Prolagos, que a gente tanto bate aí, que não adianta ficar fazendo muita coisa, não, se a gente não tiver uma revisão séria desse contrato aí, que de repente não abarca tanta as necessidades de Búzios, apesar de que a gente sabe que Búzios tem um cinturão aí de tratamento de esgoto e tem ações que realmente Búzios avançou muito nessa parte, mas precisa avançar muito mais. Muito mais, a gente ainda tem esse valão aí ao lado, né, de sem graças entrando e que vai para a praia de Manguinhos, né, a gente estava falando de praia, é uma praia que ainda sofre muito, né, muito mesmo, com despejo de esgoto, é uma coisa muito séria. Então, acho que fica aí, né, nosso entusiasmo e dizer que ele está aí na disputa também. O PDT fez a sua convenção, né, e firmou aí o nome do Sargento Leandro, conhecido como Leandro do Bope. O seu vice ainda não foi definido, né, ficou deliberado de que a própria, o diretório municipal vai deliberar o nome do vice, né, a gente também ainda tem essas questões particulares aqui em todos os grupos, alguns ainda não declararam quem são os seus vices, pode ser que haja aí algumas uniões, né? Muito se fala em alguns candidatos já pensando em ser o vice, quem vai ser vice de alguém, quem se lançou candidato que de repente vai abandonar a disputa para ser vice de alguém, e aí a gente vai ainda esperar, se não me engano, até dia 26 ainda tem um tempo de anunciar quem são os vices de fato, né? E hoje é uma data limite até para Gladys também, né? Para se definir. Exatamente, né? Para definir. E se ela continua na disputa ou se ela vai colocar alguém, né? Não sei como é que é isso. A situação da vereadora Gladys é delicada, né? A gente sabe que ela está recorrendo, mas dificilmente, né? Os advogados que a prensa consultou e que são especialistas nesse ramo dizem que dificilmente ela vai conseguir de verdade concorrer como prefeita, né? E a gente vai aguardar os dobramentos aí desse imbróglio na vida da vereadora, e se ela conseguir, ótimo, se não, realmente é um momento delicado para ela, e provavelmente de mistério, né, de o que vai acontecer, né, como é que ela vai, e aí o grupo político dela, para onde ela vai, né, tudo isso. Porque nessa reta final é muito delicado também, qualquer risco de pólvora, você perde seu grupo político. Então, é preciso ter algumas estratégias aí e a gente vai observando esse xadrez aí, porque realmente a campanha mesmo é que vai definir quem está com quem. Se bem que quando, lá em 2012, se eu não me engano, a gente tinha aí um grupo caminhando e no meio da campanha o grupo do João Carrilho desistiu, né, para apoiar o André Granado e foi a primeira vitória dele. Então, muita coisa pode rolar embaixo de uma ponte aí durante uma disputa eleitoral, e a prensa está aqui para acompanhar os fatos e trazer para você aqui de forma mais comentada, né? Então, fica aí. E também lembrar que hoje é o dia da convenção, né, de cultura, né? Aqui isso. Vai ser na Câmara de Vereadores, agora às 10 horas da manhã, e é isso, é para tratar das diretrizes da Lei Aldir Blanc, né? E tem o auxílio, né? Sim, então assim, as pessoas podem participar também através da página do Facebook da Câmara, que vai estar exibindo, e por lá fazer os seus comentários e tal, porque nesse momento de pandemia não pode ter muita aglomeração lá na casa, né?
Mas algumas pessoas ainda, se quiserem ir presencialmente, também vão poder participar por lá, né? É aberto, assim, para as pessoas ficarem atentas a isso, que é uma discussão importante para a cidade. Está sendo feito um cadastro de artistas, pessoas ligadas ao meio cultural, espaços culturais, tudo isso, que prevê a lei e que vão ter editais aí para se... Tem uma verba envolvida, né, que o município vai receber e vai repassar através desses editais para as pessoas que se cadastrarem e estiverem atentas aí aos benefícios da lei. Só pontuando aqui, hoje também é o dia da convenção do ex-prefeito Marquinho Mendes, né? Aí a Débora, se eu tiver com dificuldade, aí você me corrige ou me ajuda aqui nas informações. A gente sabe que o que aconteceu é que Marquinho estava junto com Aquiles era candidato a prefeito também em Cabo Frio, Aquiles foi prefeito durante 3 meses, né? Durante o afastamento do Marquinho, né? Por conta, né, de questões de justiça que geraram a eleição complementar que elegeu o Adriano, e ele conseguiu, né, informou que teria conseguido uma liminar para concorrer às eleições e decidiu que ele queria disputar o pleito. Então, hoje ele realiza a convenção, aí essa decisão do Marquinhos deu uma reviravolta na eleitoral em Cabo Frio, e, pelo que parece, ajudou muito, foi o grupo do José Bonifácio a se fortalecer. Então, a gente vai acompanhando também, né, Débora, como vai ser essa convenção, quem vai ser vice de Marquinho. Pois é, trazer os resultados aqui, né, de quem vão ser os candidatos, para vocês ficarem aí por dentro. É isso. E também a gente lá em Macaé tem algumas matérias importantes, né? O ex-prefeito Riverton Mussi também decidiu deixar de apoiar o PT com o Igor Sardinha e se lançar candidato, né? E isso fechou o diálogo progressista nesse sentido. E também o PSOL lançou uma nota em Macaé sugerindo que a vice do Igor, que abarca, né, essa ala progressista na cidade, fosse uma mulher. Vamos acompanhar os desdobramentos lá em Macaé também. O vereador Marcel Silvano também tem uma matéria na prensa, destacou a importância dessa colisão, né? Isso Débora pode me ajudar, que é a sua matéria, né, Débora? O que aconteceu ali? Na matéria do vereador Marcel, ele publicou, né, uma nota ali falando sobre a aliança do partido do PT, que ele diz que foi uma estratégia para reforçar os movimentos de esquerda, passar essa mensagem para a sociedade, visto que eles têm acompanhado ali os partidos de movimento de direita. Então, ele declarou aí que essa aliança foi uma estratégia para reforçar a esquerda. Ele publicou essa nota no perfil oficial dele do Facebook. E a gente repercutiu aqui na prensa, e você pode acompanhar a imprensadebabel.com.br e também acompanhar nossas notas políticas lá na Polis, que foi publicada ontem à noite, e tem bastante detalhes sobre todas essas questões políticas que a gente tem trazido para você aqui de forma um pouco mais comentada, mas os detalhes você acompanha lá em imprensadebabel.com.br. Não deixe de curtir, aproveite agora esse final para curtir a nossa página, compartilhar o nosso conteúdo. Muito importante que você que está assistindo com a gente, que comenta, que compartilhe aqui o nosso conteúdo na sua timeline, com seus amigos, para que a gente chegue um pouco mais longe com o Giro. E agradecendo já você que esteve com a gente aqui durante esses 35 minutos quase, que a gente comentou as matérias aqui da Prensa de Babel. Continue com a gente no site, aproveite também e se inscreva nos grupos que a gente tem criado aqui para receber o material da prensa em primeira mão, lista de transmissão. Então, é fácil encontrar o material, é fácil encontrar a gente, @Prensa de Babel. E a gente está com uma campanha aqui durante o mês de setembro para chegar aos 1.000 seguidores lá no YouTube, né? Os 1.000 assinantes, para a gente poder voltar a fazer live ao vivo também no YouTube. Então, é isso, fica aí o pedido da Prensa de Babel, e para você continuar com a gente aqui durante o dia, e amanhã a gente retorna com mais informações de Prensa de Babel. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau.